A paz do Senhor. Hoje nós falaremos a respeito do anticristo. Começaremos com a leitura de 1 de João, capítulo 2, versículo 18, onde diz: Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. O anticristo é uma pessoa específica que se manifestará no fim dos tempos. É bem verdade, como diz o texto bíblico que nós lemos, muitos têm se feito anticristos. E o espírito do anticristo já está presente no mundo no qual nós vivemos. Para nós chegarmos à conclusão que o anticristo é uma pessoa específica que virá, basta ler textos como 2 Tessalonicenses capítulo 2, ou até mesmo Marcos capítulo 13, versículo 14, onde Jesus fala da abominação desoladora. Esta expressão, ao ser se referida por Daniel, em Daniel capítulo 11, versículo 31, tratava-se de um personagem específico que apareceria, no caso, Antíoco Epifânio IV, o Seleucida, que foi um tipo do anticristo. Essa ideia é uma ideia bíblica e uma ideia comum no decorrer da história, conforme pode ser constatado no Didaquê ou mesmo no diálogo de Irineu com Trifo, conforme relata o estudioso do Novo Testamento, o Hendrickson. O anticristo não se trata de imperador romano, como Gaio, Calígula. É bem verdade que aproximadamente 10 anos antes da carta aos Tessalonicenses, segunda epístola, ser concluída, Gaio teria tido uma ideia maligna, quando os judeus, ao se negarem a aceitar, entre aspas, a sua divindade, ele teria tido uma ideia de colocar a sua imagem dentro do templo em Jerusalém, conforme relata o próprio Osborne em seu comentário de Apocalipse. Também, o anticristo não se trata de Nero redivivus, porque esta história não passa de uma lenda. O termo anticristo aparece na Bíblia apenas em 1 e 2 de João. Os textos bíblicos são 1 de João capítulo 2, versículo 18, 1 de João capítulo 2, versículo 22, 1 de João 4, 3 e 2 de João 7, 2 de João versículo 7. Ele será um líder político. Esse líder político que virá e se manifestará nos últimos dias, ele recebe outros nomes na Bíblia Sagrada. Em Daniel capítulo 7, ele é conhecido como chifre pequeno. Em Daniel capítulo 8, ele é conhecido como um rei feroz de cara. É bem verdade que Daniel capítulo 7 trata do anticristo. E Daniel capítulo 8 trata de Antíoco IV Epifânio. Observe. Na visão de Daniel, ele vê um carneiro de 2 chifres representando o Império Medo-Pérsia, conforme a interpretação dada no próprio capítulo. Em direção ao carneiro de 2 chifres vem um bode do oeste. E esse bode peludo tem um chifre entre os olhos. A Grécia ficava tanto a oeste da Babilônia quanto a oeste da própria Pérsia. Quem diz que é a Grécia também é o próprio texto bíblico. O chifre que ela tem entre os olhos é o rei que destrói o Império Medo-Pérsia, então Alexandre o Grande. Aquele chifre também é destronado e surgem 4 outros chifres. Ou seja, fala da divisão ali que ocorre após a morte de Alexandre o Grande. Surgindo de um desses chifres, um outro chifre, que seria o Antíoco Epifânio, que foi aquele homem que foi tipo do anticristo. Portanto, o rei feroz de cara não se refere apenas a Antíoco IV Epifânio, mas se refere também ao próprio anticristo. Ele é conhecido em Daniel capítulo 9, versículo 27, como príncipe
que há de vir. Em Apocalipse capítulo 13, ele é conhecido como a besta que sobe das águas. As águas, no livro de Apocalipse, representam as nações ou os povos, as nações inquietas. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, ele é conhecido como o homem do pecado. No mesmo versículo, ele é conhecido como o filho da perdição. No versículo 7, 2:7, ele é conhecido como iníquo, no original, anomos. Algumas coisas que fará o anticristo. Ele terá grande capacidade oratória. Daniel capítulo 7, versículo 8 e Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Diz que foi-lhe dada uma boca e ele proferia grandes blasfêmias contra o Deus Altíssimo. Essa capacidade oratória, e também fala da capacidade de convencimento que terá a besta ou o anticristo. Ele terá uma aparência física impressionante. Daniel capítulo 7, versículo 20, diz que a sua aparência era mais firme do que o de suas companheiras. O Dr. Jeremias, quando escreve a respeito dos agentes de Apocalipse, ressalta que esta expressão, aparência mais firme, se refere não apenas ao status social em que ele ocupará, mas também ao seu próprio porte físico impressionante. Em Daniel capítulo 7, versículo 25, diz que ele mudará o tempo. Não sabemos como, se ele vai tentar mudar as semanas, assim como tentou fazer Napoleão no período da Revolução Francesa, ou se ele vai, de outra forma, tentar mudar o calendário. Mas sabemos que ele mudará os tempos, porque o texto bíblico é claro de Daniel capítulo 7, versículo 25. Também mudará as leis. Ele subverterá as leis e a própria ordem. Por isso que lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, diz que ele é o anomos, o iníquo, no original, anomos. Não porque não conhece a lei, ou porque não conhecerá a lei, mas porque será contra a lei. Será contra a lei de Deus e até essa lei dos homens, hoje que nós temos como um princípio de ordem. Ele subverterá e fará tudo diferente. Além disso, ele fará um tratado de paz, de acordo com Daniel 9, versículo 27, um tratado de paz com muitos, por uma semana. E é nesse período que provavelmente será resolvido a questão política do Oriente Médio. E muitos se alegrarão, até o próprio Israel se alegrará com isso e, por consequência, abaixará suas guardas. Mas, na metade da semana, ele romperá essa aliança que fez com muitos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, diz que ele se assentará no templo de Deus, querendo ser o próprio Deus, ou parecendo ser o próprio Deus. Ali ele vai exigir adoração para ele mesmo, e os judeus não aceitarão isso. Os judeus clamarão por ajuda de Deus, e Jesus virá ao seu socorro. Mateus capítulo 24, versículo 29, 30 e 31 diz: então virá o Filho do Homem sobre as nuvens com poder e grande glória. Esse anticristo, ele ainda fará guerra aos santos e vencerá os santos. Por um período, ele vencerá. Isso está tanto em Apocalipse 13, 7, como Daniel capítulo 7, versículo 21. Aqueles que não aceitarem o número da besta, na sua mão, Apocalipse capítulo 13, ou na sua testa, serão mortos. Por quê? Não poderá sequer comprar ou vender se não tiver o número da besta, se não fizer aliança com o governo do anticristo. E a mão fala de trabalhos e a testa fala de conhecimento. Aquele que não jurar fidelidade ao governo do anticristo será morto. E assim ele vencerá e guerreará contra muitos dos santos e vencerá. Além disso,
A besta é apresentada em Apocalipse capítulo 17 como tendo 7 cabeças e 10 chifres. De acordo com a interpretação dada no próprio texto, os 7 cabeças se referem a 5 reinos que já tinham se passado na época de João, e o 6º era o que era na época de João, e o 7º seria um reino futuro. Os 5 que já haviam se passado se referem a impérios, como o Império Assírio, Egípcio, Babilônico, Medo-Pérsia, o grego, e o que era na época de João era o Império Romano. O futuro seria ainda o Império do Anticristo, o governo do Anticristo. Os 10 chifres falam de uma confederação de 10 nações, na qual o Anticristo assumirá a liderança e depois se expandirá, sendo aí o líder político mundial. Mas, por fim, ele será lançado, de acordo com Apocalipse capítulo 19, versículo 20, será lançado vivo no lago de fogo, juntamente com o falso profeta. O lago de fogo, que é o Guiena final, ou Limno Topurus, o inferno final, ainda não foi inaugurado, como muitas pessoas acham, que o inferno já foi inaugurado. Não foi inaugurado ainda, pelo menos o inferno final não. O que já tem e já foi inaugurado é o Hades, ou inferno prisão. Quando as pessoas morrem sem Deus, vão para o Hades. O inferno final será inaugurado com o falso profeta e com a besta, com o anticristo. Deus os abençoe.